pés, né, nas portas da casa do Senhor, nós já podemos sentir a presença do Espírito Santo e o acolhimento desta igreja. Eu quero glorificar a Deus em nome de Jesus Cristo por essa oportunidade nesta noite. Já pedimos, amados irmãos, que venham abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto eu externo aqui a minha alegria e os meus agradecimentos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Elizabeth, da irmã Beth, conhecer ela como irmã Beth. E o Senhor nos apresentou há 14 anos atrás, quando eu morava em Santo Antônio do Aventureiro. Não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar. Deus abençoe, muito obrigada. E congregamos juntas lá, fizemos a obra de Deus juntas. E eu falo que ela é uma bênção de Deus e foi o canal de Deus para que eu pudesse estar aqui, né? É o Senhor usando os seus vasos na terra, os seus instrumentos, para que eu conhecesse a irmã Valdinéia. Glorifico a Deus também pela vida da irmã Valdinéia e nos conhecemos hoje pessoalmente. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pela confiança, por todos que estão aqui nesta noite, pela vida da diaconisa Marinalva, diácono Jefferson, o filho deles, Elion, que me trouxe, foi o canal também de Deus para que eu pudesse estar aqui, através da vida deles, a carruagem de fogo, que eu sempre falo, né? Deus usa eles nessa carruagem de fogo para poder transportar. E glorifico a Deus pela vida da diaconisa Marinalva, porque eu até falei com o nosso pastor, a nossa consagração foi no dia 19 de abril, e foi no dia 19 de abril que eu fui consagrada missionária na Igreja Batista em Renovação Espiritual na Influência. Trago um abraço do pastor Genilson para a igreja, para o pastor. E ela foi consagrada diaconisa, mas eu falo com o nosso pastor, na próxima consagração ela vai ser consagrada missionária, porque o chamado dela é de missões. Hoje pela manhã nós estivemos fazendo uma visita, tanto que na hora que eu cheguei eu dei bom dia, mas já era boa tarde, após a escola bíblica dominical, eu e a diaconisa Marinalva fomos fazer uma visita para uma nova convertida. E essa nova convertida, ela está em processo de libertação. E ela deu uma hospedinha da igreja dentro de uma semana, e quando ela passou pela igreja, eu estava ministrando a aula na escola bíblica dominical, e a rua de frente assim, para a nossa igreja. E no momento que eu estava falando com os irmãos ali, a gente dentro da aula, eu falando sobre Paulo, quando aquela menina, né, aquela jovem que tinha espírito de adivinhação, ela passou por vários dias com Paulo e aqueles homens que estavam fazendo a obra de Deus lá em Filipos. Chegou um momento que Paulo ficou perturbado. O Espírito Santo fez com que ele ficasse perturbado. Isso aconteceu por vários dias, mas naquele momento ele se perturbou. E ele pôde ver que aquela jovem falando, estes homens são homens de Deus, servos de Deus Altíssimo. Que ela não era uma mulher, uma menina, uma jovem, que estava falando em nome de Jesus, uma serva do Senhor. Ele teve um discernimento naquele momento que era demônio, espírito de adivinhação que eram demônios, que estavam usando aquela jovem. E repreendeu o espírito maligno na vida daquela jovem. Então, na hora que aquela nova convertida, ela estava passando na hora, e eu dei um grito, eu estava dando aula, e na hora eu dei um grito, assim, falei, ei, irmã Ana Lúcia, vem aqui. Logo eu quero a gente que é irmã aqui logo do culto. Aí falei com ela passou para a rua, depois quando a escola bíblica estava terminando, ela passou de volta, e ali a gente foi acompanhando ela, né, diaconisa Marinalva, e fomos até a casa dela. E lá ela falou que ela achou que os irmãos tinham abandonado ela, porque já tem mais ou menos uma semana, quase 2, que ela não vai na igreja, mas assim, ninguém vai atrás. Eu acredito que aqui não tem crente assim não, eu acredito que os crentes aqui são diferentes. E se uma alma aceita Jesus, os crentes aqui eles vão atrás, eles colam mesmo, para que o inimigo não venha roubar a palavra, né? Porque esse é o intuito do adversário. Eu quero estar lendo, irmãos, somente o versículo no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos,
o versículo 31. Amém? Eles responderam. Eu vou estar lendo o 29, o 30 e o 31. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Senhor, a oração já foi feita pela minha vida, mas neste momento eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Eu sei que eu estou aqui, Senhor, pela graça e pela misericórdia, pela maravilhosa graça. Eu sei que eu não posso, mas a tua palavra, ela tem o poder, porque foi através da palavra que tudo foi criado. Eu não sei como cada um chegou aqui, Pai querido, nesta noite, mas eu te peço que através da tua palavra, o Senhor venha trazer cura nesta noite, em nome de Jesus, cura física, cura, Senhor, emocional, cura espiritual. Se alguém chegou aqui, Pai, desanimado, enfraquecido na fé, cura emocional, se porventura, Senhor, alguém estiver aqui passando, Senhor, pelo processo da depressão, da ansiedade, que o Senhor tenha liberdade, através da tua palavra, para estar curando, libertando, transformando, salvando em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade para operar através da minha vida, e eu acredito que através da vida de cada um dos meus filhos, dos meus irmãos que aqui estão também, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Amém. Irmãos, a palavra, eu glorifico a Deus, porque no culto de missões, nós vemos muitos cultos temáticos, cultos dos departamentos, das crianças, que não são, eu falo que não são o futuro, né? Mas lá na nossa igreja, os nossos missionários que realmente fazem a obra são as crianças. Ela, além dela ser minha amiga, minha companheira, que auxilia nas visitas, ela é a líder das crianças lá na nossa igreja. E quando tem os cultos de missões, outros cultos também, que tem uma chamada para que a gente venha fazer evangelismo, quem se levanta para fazer os evangelismos são as crianças. E como fazem? Fazem com excelência. Tem uma alegria, né? Eu até falo nos cultos de missões lá, o nosso culto de missões foi no domingo passado. Eu falo e mostro as fotos também do data show, do evangelismo que as crianças fazem, que a gente faz com elas, né? Que elas chegam mesmo, elas não têm vergonha, elas têm ousadia, né? Elas têm algo que as pessoas, elas acolhem também por ser criança. E, irmãos, os cultos de departamentos, todos são importantes. Mas nos dias que nós estamos vivendo, o culto missionário, o culto de missões, ele é essencial. E eu glorifico a Deus por essa igreja. Eu glorifico a Deus pela visão que essa igreja tem de missões, e principalmente essa visão agora, do Portas Abertas, que eu vou começar também a trabalhar. Já falei com o nosso pastor, o pastor Genilson, que eu vou começar a trabalhar também agora dentro, né, de abordar, de colocar, de apresentar portas abertas. Nesse último culto também nós fizemos uma apresentação, fiz lá, apresentei para a igreja um vídeo do pastor Soré, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E é um culto que de repente eu não precisaria nem de estar aqui, irmãos, ministrando. Deus já falou, Deus já mostrou aqui, através, né, da peça, do que já foi falado aqui. E quando nós vemos, irmãos,
situações como desses irmãos que eles estão passando fora do nosso país, eu acredito que dentro do nosso país também tem. Eu falei com a irmã Beth, eu fiz várias anotações, eu não consegui concluir o esboço. Eu comecei a escrever várias coisas, deve ter umas 4 folhas aqui, e eu não conseguia concluir. O Espírito Santo falou, descansa. Então eu estou aqui, irmãos, não com o esboço já preparado, assim, seguindo. Eu vou deixar o Espírito Santo ter liberdade através da minha vida para falar com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo precisa de ter liberdade. Porque o Espírito Santo ele já tem atuado no meio da igreja. Se nós começarmos a ler lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a partir da ordenança que Jesus deu para os seus discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Em meu nome, vocês vão ter poder. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. E Jesus ele não está especificando nenhum tipo de enfermidade. Ele está falando, vai ser curado. O enfermo vai ser curado. Aleluia, no meu nome. Jesus ele diz que no nome dele vai haver libertação. Que no nome dele você vai poder beber algo, alguma coisa mortífera, veneno, macumba. Aleluia. E não vai te causar dano nenhum. Isso é para a igreja. É promessa, é poder de Deus para a igreja. E Atos começa, aleluia, com Jesus já preparando a situação, porque ele não ia ficar aqui. Ele veio cumprir uma missão. E essa missão ele estaria passando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Aleluia. Jesus ele fala nos evangelhos sobre esse poder, sobre essa missão. E quando chega em Atos dos Apóstolos, aleluia, ele já diz que eles tinham que ficar em Jerusalém, porque aí ia se cumprir a promessa que do alto eles iriam ser revestidos de poder. Jesus ele diz, antes de ascender aos céus, olha, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Aleluia. E eu entendo, irmãos, que quando Jesus ele libera essa palavra de consolo, já falando que, aleluia, era uma palavra de consolo, porque ele iria enviar um consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está com o pastor Soré lá naquele país, que os militantes, os terroristas, eles chegam destruindo tudo, destruindo bens materiais, destruindo sonhos, projetos. Aleluia. É o Espírito Santo que está com aqueles homens e mulheres de Deus lá naqueles países que os terroristas chegam e falam, nega Jesus. Mas eu não posso negar, por quê? Porque se eu crer, eu vou ser salvo. Se eu crer, eu vou ser salvo, eu e toda a minha família. Pode matar a minha carne, mas não vai matar o meu espírito. Não vai matar a minha alma. Aleluia. Aleluia. Pode. Tem um pastor que eu não me lembro agora qual é o país, que os terroristas falaram com ele, nega. Você ama quem? Você serve quem? Você crê em quem? Jesus. Nega ele. Não nego. Se você não negar esse Jesus, eu vou cortar a sua orelha. Você não vai negar? Não vou. Cortou a orelha dele. Nega esse Jesus, senão você vai ter que comer a sua orelha. Eu como a orelha. E ele comeu, irmãos, a orelha dele. Nega esse Jesus, porque então você vai ser crucificado igual ele foi. E crucificaram ele, esse pastor, não sei se os irmãos já viram esse também, crucificaram ele numa árvore. E ele vai contando, vai mostrando os pregos, né, no decorrer ali da entrevista que ele vai dando, do relato, vai mostrando aqueles pregos grandes ali, e ele conta que ele foi crucificado. E ele conta ainda mais, irmãos. Eles continuando ali, fazendo com que ele viesse negar Jesus, e ele ali afirmando, não nego.
lançado, jogado sobre ele. Eu contei isso na escola bíblica hoje, né, diaconisa Marinalva. E ele ali sendo queimado, sentindo aquelas dores, aquele plástico derretendo sobre ele. E ele, na hora daquela fé dele em Jesus, Deus enviou um anjo. E deu livramento. Glória a Deus. Este Deus, irmãos, que muitas das vezes a gente quer limitar o poder dele, que foi só no tempo de Sadraque, Mesaque, Abednego lá na fornalha, não. Ele fala através do profeta Isaías: se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelo mar, pelas águas, não te afogarás. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Glória. Esse Espírito Santo de Jesus, ele não mente. O homem, ele pode mentir. De repente alguém fez um juramento para você, alguém que você amava, e quebrou esse juramento. Quebrou, essa palavra caiu por terra. Mas Jesus não. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra dele não passará. A palavra dele não passa. E ele está voltando, igreja. Jesus está voltando. Não é tempo da igreja, aleluia, ficar dando desculpa. Vem me segue, vamos fazer a obra, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer uma visita. Não, agora eu não posso, porque eu ainda tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que sepultar o meu pai. Jesus, ele não quer desculpa, igreja. Nós estamos vendo a situação dos nossos irmãos. E essa situação, quando a gente vê, irmão Valdinei, não é somente que a gente se angustia mesmo, mexe com o nosso emocional. Deus me deu uma sacudida, pastor Marcelo, Deus me deu uma sacudida depois que eu recebi esse convite, porque eu já seguia, mas eu não estava entrando, eu não estava mesmo focando mais em portas abertas. E eu comecei a orar, consagrar, que a gente tem que fazer a nossa parte, aleluia, o Espírito de Deus fazia dele, e comecei a assistir ali portas abertas, os relatos, os testemunhos. E Deus falou assim comigo: filha, seu problema perto disso aqui, seu problema perto disso aqui, seu problema perto da irmã que ela saiu para poder ir para outra aldeia, para poder esconder algumas coisas, porque os militantes iriam, já estavam esperando mais um ataque, e de repente ela recebe a notícia que o esposo dela, pastor, e os filhos, que ela tinha deixado lá na aldeia, já sabendo que os militantes poderiam, os terroristas, invadir a qualquer hora, a qualquer momento. Eles invadiram pela terceira vez. Ela com muita fé, ela foi com muita fé, mas sempre às vezes, né, porque o nosso pensamento sempre, ele tende a inclinar para o negativo. Você vai fazer uma prova e você fica assim: eu estou orando, vou fazer o Enem, estou orando, mas será que eu vou conseguir? Aí fica aquelas dúvidas. Aleluia. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Deus está falando aqui: vai fazer a prova, vai fazer o Enem, vai fazer a sua prova de habilitação. Tem que ter fé. Não deixe esses pensamentos confusos desviar da fé que você tem que ter no Senhor. Aleluia. E quando ela chegou lá, o esposo estava escondido com os filhos atrás de um arbusto. E pela terceira vez, os militantes, os terroristas, mais uma vez, tinham destruído tudo. Aleluia. O que é o meu problema e o seu perto do que eles estão passando? Qual a dificuldade para você fazer uma visita? Para você fazer um evangelismo? Para você orar? Às vezes, irmãos, até quando a gente vai comer, almoçar, jantar, quando a gente começa a realmente focar na situação, a gente fica imaginando o pastor Soré lá, né, com aquela espiga de milho, aquele saco de espigas de milho, agradecendo, louvando a Deus pela oferta, pela bênção a qual Portas Abertas enviou, espigas de milho, para poder se alimentar e plantar. A única forma de alimentação deles, aquelas espigas de milho. Aí você vai comer
Santo. Glória. A direção dele está aqui. Amém. Aleluia. Sem ele eu faço, sem ele você não faz, você não prega, você não louva, você canta, mas sem unção é o Espírito. Você toca, a unção sai do seu Espírito, é o Espírito. Aleluia. As notas musicais que movem o nosso coração quando você toca, é o Espírito. Aleluia. Para pregar, ministrar uma palavra, tocar em corações. Não adianta teologia, eu pela misericórdia eu fiz, capelania, mas não é isso, é o Espírito. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que convence que eu preciso contribuir para ajudar os meus irmãos. É Ele que me convence, aleluia, que eu preciso orar. Nas madrugadas desse frio, um desânimo, um cansaço, mas é o Espírito que me faz lembrar que eles estão lá. Que a minha oração pode dar um livramento. Que a minha oração pode cortar um laço de morte. Que a sua oração pode dar livramento. Que a sua oração pode cortar laço de morte. Aleluia. Que a tua oração pode enviar alguém, já que você de repente não tem condições de enviar uma alimentação, algo para eles. A sua oração pode, através da tua oração. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que move. Esse Espírito, aleluia, que lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fez com que a igreja primitiva, naquele dia lá no cenáculo, eles assentados, esperando a promessa desse Jesus, que ele não, aleluia, não quebra a sua promessa. Há 21 anos atrás, lá em Aventureiro, há 21 anos, tem alguém aqui que tem 22 anos de crente? 21, 22, aí lá atrás, 22, 23 anos de crente, mas daqui de Sapucaí. Irmãos, eu vou ter que falar isso porque o Espírito Santo ele me fez lembrar e ele bateu na tela, pastor, tá? E agora ele está me lembrando aqui, falando, fala, há 21 anos atrás eu estava no mundão. Eu era dançarina de funk, eu era da balada. Há 21 anos atrás, eu vi uma exposição aqui, irmãos, exposição, não sei se ainda é aqui na frente, e era o show do Rio Negro de Solimões. Eu tenho que contar tudo, tá? Eu vou tentar ser breve, tá, pastor? Show do Rio Negro de Solimões, mas não é isso aqui não, isso aqui eu estou mostrando depois, se os irmãos quiserem pegar para dar uma olhadinha, tá? Eu era dançarina de funk, mas não era só dançarina que vai nos bailes, dança funk, não tinha grupo e tudo, apresentava nas festas. Só que nesse dia, o que aconteceu? Lá em Aventureira eu estava dura, sem dinheiro. E no final de semana eu tinha que sair. O diabo não deixava quieta, não. Então eu tinha que sair, eu tinha que ir para a balada. E uma amiga minha chegou e falou: olha, está tendo uma exposição lá em Sapucaia. É Rio Negro Solimões, que está lá, eles são famosos, na época era muito famoso, não sei hoje em dia, porque hoje em dia irmão, nem televisão tem. Tudo que eu acompanho na internet, não sei hoje em dia. Mas na época muito famoso, os dois. Aí foi lá, eu falei, não tem dinheiro, eu tô dura. É um final de semana que eu não sei, mas eu tô dura. Ah, eu tenho dinheiro pelo menos da passagem, vamos embora. E quando você está no mundo, você é uma pessoa doidona mesmo. E é aquele tipo assim, ah, eu vou e eu não quero nem saber. E eu quero ir, eu vou mesmo, naquele mês até te falar assim, eu vou até no inferno. Você fala assim, se eu uso sistema. Porque quem está te conduzindo, te guiando, está lá fora, está nas trevas, está guiado e conduzido, dominado pelo adversário das nossas almas. Então, irmãos, com a passagem, eu vim parar com essa amiga aqui. Essas fotos não são daqui, tá? Eu estou mostrando o antes. E vim parar aqui, querendo beber, porque eu sempre fui uma pessoa que as pessoas falavam assim, é uma ótima pessoa, só não tem juízo. Eu acredito que não tem ninguém que assim não, né? Que é uma ótima pessoa, só falta juízo. Não. Se tem alguém que de repente as pessoas falam assim com você, é uma pessoa maravilhosa, só falta juízo, não, só falta Jesus. Aleluia. Porque ele conserta. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vim parar aqui, sem dinheiro. E de repente a gente nós conhecemos uns rapazes, começamos a dançar, aquele forró levantando poeira. E no final das contas, ela compra uma caipirinha, ela não vou beber uma caipirinha, porque a cachaça vai fazer a cabeça rápida.
porque eu trabalho nessa área de libertação. A pessoa já começa a beber, ela fica fraca, era forte. A pessoa fumava, usava dependente química e era forte para que de repente começa a ficar fraca. E eu tomei aquilo, irmãos me perguntam o que foi da festa. Eu estava vendo uma luz igual essa luz aqui, e na hora que eu vi aquela claridade, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu estava dentro do carro. E aí eu comecei a me mexer no carro, me levantando. Na hora que eu me levantei, eu olhei para a janela assim. Eu me lembro que eu estava dançando com esse rapaz. Um rapaz branco, bem lourinho, do olho azulzinho. E eu escutando umas vozes do lado de fora do carro. Olha, está acordando. Vai lá, abre. Aí abriram a porta. Ele veio, ele falou assim: você está bem? Nós estávamos até agora, 6 horas da manhã, esperando você acordar. Você falou que você é filha de crente. Você falou que de vez em quando você vai na igreja. Você falou que você tem 2 filhas. E você me contou tudo. Você trabalha. Só que você apagou. E vou te falar uma coisa: se eu fosse uma pessoa ruim, má, com má intenção, eu não fiz nada com você. Eu vi como você apagou. Conversei com o meu colega, o carro não é meu. Te coloquei dentro do carro que ele aceitou. A gente esperou, a gente respeitou. Você descansar, dormir. Agora você atravessa a rua porque tem ônibus para ali, Paraíba. Você tem que pegar Progresso, o ônibus ali do outro lado. Dinheiro está aqui, você falou que está sem dinheiro. E vai embora. Faz o seguinte: vai na igreja com a sua mãe. Eu senti que você é uma pessoa boa mesmo, Cristiano. Fica firme na igreja. Cuide das suas filhas. Você falou que você tem 2 filhas. Olha só, se fosse uma pessoa má, de repente tinha abusado de você, jogado você no meio do mato, ninguém ia saber. Sabe o que é aquilo que você sai do carro, o porre, o efeito foi embora. Eu atravessei a rua, fui para o ponto de ônibus, que é isso, pegando o ônibus, meditando naquilo. Cheguei em casa, fiquei meditando naquilo. E ele falou: eu não sou daqui não, eu não sou daqui de Sapucaí. Entrou no carro e foi embora com os amigos. Até hoje, eu não sei. Eu acredito que foi um enviado de Deus. Pelas palavras do enviado de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando eu me converti, lá em Aventura, o meu pastor falou assim: você vai ser uma missionária. Nós estávamos orando. Ela pegou o tempo do pastor Wilson Clemente. Nós estávamos orando aqui na igreja por você. Nós vimos você, irmã Cristina, atravessar a rua, ficar no ponto de ônibus, poder ir para os bailes, ir para essas festas. E a gente entrava, nós entrávamos para a igreja e começávamos a orar por você. Nós estávamos orando para Jesus te libertar. Jesus falou que ia fazer coisa grande. Porque eu tinha um apelido lá em Aventureiro de Cris doida. Cris doida porque era doidona, de beber, de farriar. E parou a Aventureiro. Isso eu estou falando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como que a Cris doida se converteu? Uma caravana de irmãos lá do Rio de Janeiro, irmãos. Lá no Rio de Janeiro. O pastor Jusali, lá do Rio de Janeiro, ele faz umas caravanas, sai lá do Rio e vai para alguns lugares. Não sei se vocês já ouviram falar desse pastor. E ele parou, ele foi lá para o Aventureiro, apareceu lá. E aí, aqueles crentes, né? O meu bloquinho de coleiro está ali na minha bolsa, que é o São Pedro, né?
Eles estão fazendo a obra e eles são forçados a sair das suas casas, das suas aldeias, dos lugares que eles moram, porque os terroristas entram para matar, para destruir. Esses irmãos lá no Rio, não, eles saíram por amor. E quando chega lá em Santo Antônio do Aventureiro, olha só, se eles não fossem, irmãos, eu sei que Deus levanta outro. Se eu não tivesse que Deus colocava outra para poder trazer a mensagem, né, irmão Valdineia? Se você não fizer, Deus levanta outro. Se você não cantar, pastor, vou fazer uma pirracinha, nada, não faz não, Deus levanta outro. Faça aquilo que Deus te entregou para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Mas um talento só, meu irmão tem 2, o outro tem 5, eu tenho só. Faça, multiplique esse talento para a glória de Deus. Deus não quer que você enterre aquilo que Ele te entregou. Aleluia. Glória a Deus. Deus não quer. Mas eu não sei nem falar direito. Faça isso que eu estou fazendo. Eu podia estar aqui seguindo um cronograma, um protocolo desde o Espírito Santo te usar. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que faz. E aqueles irmãos, eles obedeceram a voz do Espírito Santo, foi parar lá em Santo Antônio do Aventureiro. E ali, conforme ele dava testemunho, falando que ele era doidão, que ele gostava de fome, que ele gostava disso, gostava daquilo. Aí no final ele fala assim, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tinha mulheres. Aí eu falei, meu Deus. E era o meu. Eu achava que a carne achava que era. Eu tinha mulheres, eu tenho homens. Aquela que eu queria, eu tinha. A que eu quero, eu tenho também. Eu chego no bar, eu sou o cara. Poxa, eu chego no bar, eu sou a cara também. Poxa, eu era muito popular, os amigos tudo ali. Se você não tiver no churrasco, não tiver na festa, o negócio fica desanimado. E eu também. Mas o que adianta ter mulheres, ter homens, ser popular, ter dinheiro e não ter Jesus? Eu ia para o inferno. Irmãos, as escamas caíram na hora. As escamas caíram na hora. Glória! Aleluia! Aleluia! Deus, aleluia! E eu falei, Jesus, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Minha mãe fala que lá no inferno tem um bicho que não morre. Minha mãe fala que o inferno é um sofrimento, que nunca as pessoas vão conseguir sair de lá. Eu não quero ficar sofrendo na eternidade. Muda a minha vida, se como o Senhor mudou a vida dele. Se o Senhor tem esse poder para mudar, mudou, ele está lá, ó. Ele falou que ele é o pregador da palavra, não precisa ser pregadora, não. Eu só não quero ir para o inferno. Foi no sábado. Aí no domingo, eles já deixaram lá anunciado que ia ser trabalho no domingo também. Eu falei, Ramon, eu não venho não. Aí minhas menininhas, né? Eu tenho 2 meninas, eu tenho uma neta também. Aí viraram e falaram assim, vamos mãe, vamos. Elas gostaram, criança gosta, né? Criança sabe o que é bom, a presença de Deus. E eu falei assim, eu não vou. Chegou na hora, no domingo eu quis ir. Conheci artistas, pro mundo secular. E fomos. Aí no domingo, aquelas irmãs falando dessa língua gostosa, que eles falam que é língua estranha, mas é muito bom. Se você não é batizado no Espírito Santo, busca o batismo, que é para você também. E aquelas mulheres falando em mistério, orando na frente. Eu estou resumindo, tá, irmãos? Porque, né, a hora, eu fui receber oração porque teve uma revelação para mim. E eu sabia que era para mim. Eu fui na frente com muito medo. Eu tive um arrebatamento. Não manifestou nada, mas eu caí e eu fui arrebatada. Jesus me mostrou em cima do baile lá na ilha, em Paraíba, um acidente que ia acontecer para me correr. E ele falou, a voz como muitas águas, você estava dentro daquele carro. E pela obra que eu tenho na sua vida, eu te preservei aqueles que estavam dentro daquele carro. Deus mostrou para mim, aleluia, em cima das mãos dele, porque o arrebatamento estava em cima das mãos de Deus. Eu não via, eu via só até aqui, ó, eu não via o rosto, eu não via nada, só via o braço, aleluia. E o Senhor movia a mão assim, me colocava em cima do lugar, do ponto, para me lembrar do dia, e me mostrou aqueles livramentos na estrada.
E ele falava, olha, o carro ia virar uma sanfona, o carro ia capotar. E uma noite, 5 livramentos. E ele falou, olha, Deus falando comigo, eu tenho uma obra na sua vida. Aleluia. Você é uma nova criatura. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia, eu conheci um pouquinho quando minha mãe falava, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E eu falava, Jesus está voltando, segura na tua saia, uma agarradinha. E ela falava, a salvação, Cris, é individual. Eu queria até te levar, minha filha, mas eu não posso. Aleluia. Tem que aceitar Jesus. A salvação é individual, tem que aceitar Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Porque enquanto você está aqui orando, servindo a este Deus, Ele está trabalhando na vida daquela que está lá fora, na bagunça, na vida daquele que está lá fora, aprisionado nas drogas. Jesus está trabalhando na vida daquele que está na bebedice, que está na vida louca, que está aprisionado no pecado. Crê nele, crê no Senhor Jesus. Ele é o libertador. Aleluia. E esses cristãos que estão lá sofrendo, é a fé, eles creem nesse Jesus. Eles sabem, aleluia, que o maior troféu é o livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Aleluia, uma foto, um cartaz. Aleluia. Ter uma foto no cartaz de divulgação, com um bonito cartaz, glória a Deus, é tudo para a glória dele. Mas não é isso. Ter um nome no cartaz. Aleluia. Não é ter um nome no lugar escrito importante. Na nossa identidade, que é muito importante, não é ter um nome escrito no livro da vida. Saber que Jesus vai falar, vinde benditos de meu Pai para o reino. Aleluia. Preparado desde a criação, da fundação deste mundo. Aleluia. Irmãos, depois que eu levantei, que eu vi o arrebatamento, no arrebatamento, aquilo tudo, que Jesus falou comigo, olha, você vai levantar uma nova criatura. Eu cheguei em casa, fui desfazendo toda aquela pilha que eu tinha, de tudo original, tá? De funk, hip hop, as roupas, cropped, né? Só muda os nomes, que na época era outro nome, mas só muda o nome, já só muda os nomes assim, mas é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma sujeira. E fiz aquela fogueira para a glória de Deus. No dia seguinte, isso não foi processo, aí ela tem que ficar fazendo isso para poder ser liberta da bebida. Não, no dia seguinte eu já estava crente. Aí eu saí de casa, fui para o meu trabalho, uma saia da minha mãe, não esqueço disso, uma saia prata, daquelas de velhinha, com tênis de molho, porque eu trabalhava numa firma, tênis, eu trabalhava de tênis, e eu fui, e passava na rua, o pessoal assim, o que aconteceu? Ficou doida mesmo agora. O que aconteceu, Cris? Essa saia da mãe dela, né? Toda jeita, toda da shortinho. Eu sou crente agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu chorava, irmãos, quando eu falava. Não sabia o que eu fiz, gente. Aí minha irmã já virou, porque a gente mandava fazer umas visitas comigo. Já vi essa história. Você vai na igreja, você fala, eu vou virar crente. Aí você não dá só sopa para ninguém, não, tá? Já queimei, olha, semana que vem vai ter um baile, tá? Aquele você vai estar lá. Irmão, Jesus me libertou em novembro. Dezembro veio o quê? Natal. Fizeram a aventureira aposta de uma caixa de cerveja. Ela gosta de cerveja. Natal, Deus deu uma estratégia para os crentes. Aleluia. O crente tem que ter estratégia. Aleluia. Porque o diabo tem. Então o crente tem que ter. Nunca tinha feito um retiro, fizemos um retiro dentro da igreja. E aí nós ficamos retirados dentro da igreja. Tudo para dar aula aqui. Aí depois veio o quê? Ano novo, champanhe. E Deus estava fixando a champanhe dela. Fizeram uma aposta de 2 caixas de cerveja, 2 caixas. Aí, ano novo eu passei como? Como que o crente passa o ano novo? Na vigília. De joelho, na virada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a esse Deus. Esse Deus que esses cristãos servem, igreja. Eu entendo porque o Espírito Santo está me direcionando para esse testemunho. Porque, irmãos, o nosso Deus continua fazendo.
Jesus quer mudar a sua história. Glória a Deus. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer que nós venhamos estar aqui dentro, irmãos, tendo experiências com Ele. Aleluia. Não é vivendo experiências somente lá dos nossos irmãos que estão lá fora, não. Jesus quer que você tenha experiência com Ele. Ele quer te usar. Você, de repente, não tem um chamado para ir para lá, é um chamado específico. Porque João Batista, ele teve um chamado específico. A gente não vê outra pessoa assim como João Batista. Aleluia, usando as vestes, um pelo de camelo, chamando todo mundo de raça de víboras. Foi um chamado específico dele. O chamado de Moisés, um chamado específico dele. Veio Josué, sim, mas foi diferente. A sua chamada é diferente da minha. Mas isso não quer dizer que Deus não quer te usar. Deus quer te usar na faculdade, para aquela mulher, aquela amiga depressiva. De você tocar nela assim, orar e falar: olha, em nome de Jesus eu vou orar por você. Depressão não tem cura. Para a medicina. É uma doença, é psicossomática. Pela misericórdia, eu sou terapeuta cristã, irmãos. Há 3 anos atrás eu sofro do transtorno da depressão. Jesus não me curou ainda, para mim saber o que é. Porque outrora eu julgava. Pessoas vinham na frente e falavam, tinha até vergonha, porque a pessoa tem vergonha de falar que tem ansiedade, depressão, e não tem não. Se acolha. Entenda o que você tem para você poder tratar, cuidar. Aleluia. Mas você poder tocar na sua amiga e ela poder sentir ou uma cura, se Jesus quiser curar, ou sentir algo diferente através da sua vida. Para você fazer a diferença no colégio. Aleluia. Aquele amigo que está na doideira, olhar para você e falar: eu quero para a sua igreja. Você é diferente. A chamada é diferente, mas o Espírito de Deus, Ele tiver, Ele é sobre a sua vida. Ele vai te usar onde Ele quiser. Ele vai fazer. Glória a Deus. Irmãos, depois de 3 anos a caravana voltou lá. Às vezes troca, é o mesmo pastor, mas são várias igrejas, né, que se juntam para ir na caravana. Eu lembro, pastor, já vou entregar. Quando já ia dar a bênção apostólica, acabou no culto, um missionário virou e falou: espera, Deus ainda quer falar aqui nesse lugar. Eu estava lá atrás, igual aqueles 2 irmãos de preto lá, aqueles 2 jovens, eu estava lá atrás. Aleluia, ligada. Louvado seja Deus. E ele falou assim: olha, aquela irmã que está de roxo lá atrás, Deus está falando com você. Só que tinha uma de roxo também na minha frente. E ela estava fazendo a irmã Márcia, a irmã Beth, missões lá no alto da procissão onde a irmã Beth já fez. E eu achei que era ela, né? Deus está falando que, mandando eu falar com você, e me dando, avisando você com uma mala, com uma rodinha, e Deus vai te levar. Mas eu falei: não sou eu, né? Eu era novo convertido, tinha 3 anos de crente. Quer dizer, quem tem 3 anos ainda não é novo convertido mais não, tá? Eu fiquei com esse negócio de novo convertido até, você já está, ó, na sua raiz, tá? Enraizada no Senhor. Ele falou: olha, Deus está me mostrando você com uma mala, com rodinha. Aí, ele falou assim: Deus está me mostrando você dentro do veículo, indo para muitos lugares e confirmando aquilo que Deus falou comigo quando eu fui arrebatado. Deus vai te levar, através de você Jesus vai libertar, Jesus vai transformar, Jesus vai curar, Jesus vai salvar muitas almas. E aí todo mundo olhando, o pastor Nilson, meu pastor na época, que Deus já recolheu ele, olhando assim. Aí ele falou assim: você está entendendo, irmã? É a última que eu estou falando, é você. Aí eu fiz assim: ele é você mesmo. E não duvida, porque essa semana eu não tenho nem faculdade, eu só tenho ensino fundamental. Jesus faz do jeito que Ele quer. Eu vim da Venezuela, Jesus me levou lá. E os irmãos, alguns irmãos que estão aqui, esteve lá comigo fazendo a obra, fazendo missões. Jesus vai fazer você atravessar a Macedônia. Irmãos, ali a gente sentiu a graça de Deus descendo sobre aquele lugar. Meu pastor começou a chorar e ele falou: viu, minha filha, eu te falei, porque Jesus falou que você ia ser uma missionária. Irmãos, e passaram-se 10 anos, eu não sei quanto tempo que Deus te fez a promessa. Aleluia. Posso pedir a igreja, pastor, para se colocar de pé? Eu não sei quanto tempo que tem a promessa sobre a sua vida, que Jesus vai salvar a sua casa, que Jesus
De repente, Jesus usa uma profeta. Ela foi lá na minha casa porque eu estava com muita pressão psicológica no trabalho. E eu queria voltar para minha mulher, que eu achei, irmão Valdinei, que eu estava igual Jonas. Aleluia. Deus está falando aqui, não faça como Jonas, não. Eu pensei que eu estava como. Não deixe de fazer a obra. Porque Jonas, aleluia, ele quis tomar a direção contrária. Deus está falando aqui, não toma a direção contrária, faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Não é fácil mesmo, mas olha para os nossos irmãos que estão lá fora do país, aleluia. Na hora que você olhar para a situação de cada um deles lá no Portas Abertas, você vai ter coragem de fazer em nome de Jesus, aleluia, entendendo que outros nomes também precisam de estar no livro da vida, que se não fosse um crente para lá em Santo Antônio do Aventureiro, aquela caravana não estaria aqui para a glória de Deus, irmãos. É graça, sim, é a oração da minha mãe, mas foram os missionários que entenderam o chamado, aleluia, que eles tinham, aleluia, e foram e tiveram coragem, intrepidez, ousadia, vá, aleluia, vá. Eu não sei aonde é o teu campo missionário, pode ser de repente dentro da tua casa, mas não deixe de falar com aquele filho, daquela filha. Parece que está entrando aqui, saindo aqui, não. Parecia também comigo, mas olha eu aqui para a glória de Deus. Aleluia, tinha uma missionária dentro, aleluia, da minha casa. Ela está agora lá no Rio de Janeiro, minha mãe. É missionária lá, ela foi embora. Aleluia, e faz missões lá, ela está orando. Continua orando por esse parente. Eu te convido agora, já concluindo essa palavra, a você começar a orar por esse parente. Você pode, aleluia, fazer agora missões. Não precisa ir para a África, mas você pode, através da sua oração, chegar lá. Começa a orar. Começa a orar por esse parente que você olha, é um cenário que parece que nunca vai se converter. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele carcereiro, Paulo e Silas, eles foram presos. O livro de Atos dos Apóstolos não termina no capítulo 28. O livro de Atos dos Apóstolos, ele continua através da sua vida. Através da sua vida. Não termina. Os Atos dos Apóstolos são os Atos do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero, debaixo dessa graça, debaixo da unção de Deus, debaixo daquilo que Deus colocou sobre minha vida, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que quer e de repente você, aleluia, não tem a coragem de fazer. Você que tem feito, mas você quer mais de Deus. Mais, eu quero mais ousadia, eu quero mais intrepidez, porque nós precisamos avançar, irmão. Jesus está voltando, não tem mais tempo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. É culto de missões hoje, é culto, aleluia, que nós temos que ter, não somente se emocionar. Isso vem aqui na frente, está descendo uma graça do céu nesta noite, porque tem oração. Teve oração para esse culto acontecer, não é porque eu estou aqui, não. Eu estou sentindo a graça aqui, aleluia, porque teve oração minha, do pastor, da irmã Valdineia, da irmã Beth, teve oração sua. Então vem aqui na frente, aleluia, vem receber de Deus a live, canta. Jesus, o Senhor está aqui, e o Senhor tem se agradado nessa igreja que não quer somente cantar, pregar, sem, aleluia, presença, sem unção. Uma igreja que quer ter, Pai querido, ousadia para continuar avançando. A obra dessa igreja é grande, tem plano no papel, tem plano, tem projeto para crescer, aleluia. E é crescer não somente as paredes, aleluia, aquilo que é material, mas é crescer de cada um aqui, ser um agente de salvação. Jesus, eu vim aqui, Jesus. Hoje eu estou aqui bonita, de salto, estou aqui com essa roupa, mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu saio, Pai querido, com aquela sapatilha velha, lá nas ruas da influência, junto com a diaconisa, a missionária Marinalva, e a gente sai lá entregando folhetos. O amor que nós temos pelas almas, entendendo, Jesus, que nós já temos a certeza da nossa salvação, porque o Senhor pagou esse preço. Mas nós entendemos que tem muitas pessoas que estão lá fora, que elas precisam, através de nós, das nossas vidas, Pai, aleluia, serem alcançados pela Tua palavra. Jesus, às vezes é só um abraço. Jesus, às vezes, Pai querido, é só um ouvido para emprestar. Às vezes, Jesus, aleluia, a gente trava
Espírito Santo. Em nome de Jesus, enche da tua presença. Esvazia, Senhor, do eu, enche da presença. Em nome de Jesus, até transbordar. Pai, levanta uma geração de crianças, de jovens cheios da tua presença, cheios da presença do Espírito do Senhor. Aleluia. Aonde, Jesus, eles estiverem, no trabalho, aonde estiverem dentro do supermercado, que o teu Espírito, Pai, aleluia, ele consome, ele venha transportar de uma forma que quem, Pai, ele vem buscar o trabalho, Senhor, aqui nesse altar, Senhor, aleluia, venha sentir algo tão forte, tão tremendo, Pai, em nome de Jesus. Olha aí, Jesus, olha o que o Senhor está fazendo. Oh, meu Deus, essa igreja vai fazer diferença, Pai, aqui em Sapucaia. Oh, Espírito Santo de Deus, porque tem jovens aqui, Pai, que estão nessa noite. Ah, meu Deus, Pastor Marcelo de Graça, Pastor Marcelo, olha e calma. Olha a porção que Deus está derramando. Está sentindo, né? Fica ligado, não está aguentando, não. Sofrendo daquele jeito, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu não sei como fazer, Espírito Santo, mas eis-me aqui. Faça, Espírito Santo. Conduz, Espírito Santo. Eu não sei nem como falar. O Espírito Santo está dizendo, eu coloco na minha boca as palavras. Eu coloco na minha boca as palavras. Mas eu sou uma criança. E o Espírito Santo está falando assim, não diga que tu és uma criança. Porque aonde você for, eu vou te usar. Aonde você for, eu vou te usar. Oh, a calma, Pai. Oh, não tem que dar crédito. Deus está falando, só enche da minha presença. Só se enche da minha presença. Quando você fala direito, o Espírito Santo está falando, se enche da minha presença. Se enche da minha presença. Se enche. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite, eu vou prover. Enquanto você faz, eu vou prover. Eu vou prover. Enquanto você trabalha, enquanto você faz minha obra, eu vou prover. Eu vou cuidar do seu chamado. Oh, eu vou cuidar. Eu vou prover. Enquanto você faz, eu provenho. Aleluia, filho. Eu sou consolador. Eu sou consolador. O Espírito Santo é o consolador. Aleluia. Ele consola. Enquanto você faz a obra, ele te consola. Enquanto você faz a obra, tem consolo. Enquanto você faz a obra, tem livramento. Enquanto você faz a obra, aleluia, ele santifica. Enquanto você faz a obra, ele te dá força, ele te renova. Enquanto você faz a obra dele, ele te honra na terra. Você faz a ele ele te honra na terra, mas principalmente tem galardão no céu. Pastor Marcelo, poxa, esse propósito, que a igreja entrou nesse propósito. Enquanto vocês estão intercedendo, enquanto vocês estão clamando pelo próximo que vocês nem conhecem, Jesus, ele está fazendo hoje, mas ele está dizendo assim, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo aqui. Enquanto vocês oram, enquanto vocês cuidam de povos que vocês nem conhecem, o Senhor vai continuar enviando. Vocês enviam para lá, vocês enviam para cá.
nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê nele. Crê nele. O carcereiro estava lá. E ele ficou assustado. Ele ficou surpreso. Aleluia. Porque ele viu que Deus fez através daqueles homens também, que Atos continuou. Paulo, Barnabé, Timóteo, foi continuando. Sofrimento. Mas no meio do sofrimento, vai cantando, vai louvando, vai adorando. Há 3 anos atrás eu estava adorando, eu estava glorificando a Deus. E Jesus foi me levantando. Jesus foi me levantando. Jesus foi falando, tem propósito nisso. No meio da dor tem propósito. No meio do sofrimento tem propósito. Aleluia. E quando eles cantavam e adoravam, as portas das prisões foram abertas. Aleluia. As correntes se quebraram. Os presos queriam sair, não saíram para a presença. Aleluia. Teve conversão. O que eu preciso fazer para me ser salvo? Fala. Diante disso tudo que eu estou vendo, diante disso tudo que nós estamos sentindo aqui, o que nós precisamos é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. E serás salvo. Tu na tua casa. Aleluia. Guarda. Tudo que nós recebemos, eu estou aqui ministrando, eu estou recebendo. Eu sou igreja. Aleluia. Como eu falei, eu não trouxe nada, até trouxe pronto, mas Deus falou, não se prenda aqui não. Eu estou recebendo também. Vamos fazer aquilo que a palavra diz, guarda, esconde a palavra, para não pecar contra o nosso Deus. E para que o inimigo não venha roubar. Em nome de Jesus, volte a partir de amanhã.